Antes de continuar esse vídeo aqui, galera, já vou logo falando que essa aqui é a minha opinião, tá? A minha opinião sobre a dublagem de Fairy Tail. E se você não concorda, né? Se não concorda com a minha opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou, né? Naturalmente. Mas eu vou dar aqui as minhas opiniões e minhas impressões do primeiro episódio de Fairy Tail, que estreou na noite desse sábado lá no canal Load. Então, se você quer ver uma opinião aqui minha em relação à dublagem, deixe o seu like aqui, fique até o fim para ver esse vídeo aqui e comentar minhas impressões sobre este episódio, primeiro episódio dublado de Fairy Tail na Load. Se você não gosta de uma opinião contrária ou contraproducente à grande maioria, então simplesmente não assiste e deixe para a outra, beleza? Então vamos lá comentar sobre a dublagem de Fairy Tail na Loading, né? O que acontece, galera? A Fairy Tail, eu já falei aqui no canal, em outro vídeo sobre Fairy Tail, que Fairy Tail é uma das minhas obras favoritas, né? Naturalmente, apesar do hate absurdo, apesar de todo mundo ser do contra, eu destaquei pontos positivos da obra. Eu fiz um vídeo aqui no canal, você pode conferir no izinho aqui em cima sobre Fairy Tail e porque as pessoas odeiam tanto a obra, né? Naturalmente, dito isso, eu gosto muito da obra, assisto legendado e tudo e coisas do tipo, né? E ontem, no canal Load, às 9h30 da noite, estreou dublado Fairy Tail. E tudo dublado, inclusive a sua abertura e o seu encerramento dublados, cantados dublados, né? E o que eu achei desse primeiro episódio dublado, galera? O que eu achei da dublagem desse primeiro episódio? Bem, naturalmente isso aqui é minha opinião. Se você não concorda, discorda, deixa aqui nos comentários. Os comentários estão abertos para você curtir, para você deixar seus comentários aí, para você falar sobre o que você quiser sobre Fairy Tail e a dublagem, né? Naturalmente, nessa internet que nós vivemos, qualquer opinião contrária vai se achar ruim, vai se achar hate, vai se achar isso, vai se achar aquilo. Bom, vamos entender algumas coisas aqui antes de tudo. Primeiro, que eu vou dar a minha opinião geral do episódio em relação à dublagem. Naturalmente, você deve estar se questionando aí. Ah, mas você não é dublador, você vai comentar sobre dublagem? Galera, muitas pessoas que não são profissionais de uma área comentam. Eu sou jornalista, mas tem pessoas que escrevem para sites e jornais e afins que não são jornalistas. E aí? O que você vai dizer, né? Mas enfim, isso é balela de pessoas que não entendem, né? Mas vamos lá tentar entender como é que foi a dublagem de Fairy Tail. A começar pelo protagonista Natsu, dublado pelo William Viana. A princípio, no primeiro episódio, obviamente, são primeiras impressões, se são primeiras impressões, naturalmente vai ser a primeira vez que eu estou vendo e eu vou fazer uma opinião baseada no primeiro episódio. Se melhorar depois, vou aqui falar no vídeo. Mas, até o momento do primeiro episódio, eu achei mais ou menos. Eu não é que não gostei da voz do William Viana no Natsu, mas não me passou aquela sensação do dublador japonês, que tem o Tetsuya, se não me engano, que é o dublador do Japão, se não me falha a memória, é o nome dele, né? Que até canta a opening dos OVAs de Fairy Tail, a primeira, na verdade. Então, naturalmente, é uma coisa que, de certa maneira, não foi legal. Eu achei em alguns momentos interessante, outros momentos nem tanto, mas a voz do William não calhou muito bem com a voz do Natsu, pelo menos nesse primeiro episódio. Já vou logo dizendo isso, em relação à dublagem do coisa, né? Depois, vamos comentar sobre o rap, né? Dublado pela Letícia Celine. E galera, essa foi uma grande surpresa e uma grande destaque desse primeiro episódio, onde Letícia Celine realmente colocou ali uma voz, né, no rap muito boa e muito próxima do rap original do Japão, né, a natural da voz original japonesa. Então foi algo muito interessante, muito legal de ver. Eu gostei de ter visto isso, né, dessa aproximação, dessa familiaridade muito grande e da dubladora japonesa, né, com a Letícia Celine, que também no Japão é uma mulher que dubla o rap, que tá voltando em Eden Zero, e agora a gente tem a Letícia Celine dublando o rap em Fairy Tail. E do primeiro episódio em si, da dublagem, foi a melhor que se sobressaiu no sentido de equalizar de certa maneira com a voz original do Japão. Então, naturalmente, eu gostei pra caramba. A Letícia Celine está de parabéns em relação à dublagem ali do primeiro episódio de Fairy Tail, e esperamos que isso vai se seguindo nos próximos episódios, né?
Agora, galera, vem uma crítica minha. Eu sei que as pessoas podem achar que eu tô sendo soberbo, que eu tô sendo... Ah, você tá sendo hater de dublagem. Galera, pô, não tem uma pessoa que gosta tanto de dublagem. Eu gosto pra caramba de dublagem, faço vídeo pra caramba de dublagem aqui no canal. Naturalmente, faço no meu Instagram postagens também em relação a obras que estreiam no Netflix e afim. Se você me seguir lá, você vai entender o que eu tô falando. Mas vamos entender em relação à crítica em relação à Lucy, né? A Lucy é dublada pela Luísa Palomandes, né? Luísa Palomandes, ela fez a Docinho, lá das Meninas Superpoderosas. Ela fez a Selena Gomez, lá a Alex Russo, nos Feiticeiros de Waverly Place. E dentre tantas outras obras na qual a Luísa é famosa por ter colocado a sua voz, né? Na dublagem dos desenhos, de séries e afins, que a gente sabe que tem, né? Uma coisa que me incomodou bastante é em relação ao tom, ao vozerio da Luísa Palomandes. O que quer dizer com vozerio? Qual a voz da personagem? A Luísa tem uma voz um pouco voltada pro grave, feminino, naturalmente. E isso não calhou muito bem na voz da Lucy. Ok, você deve estar falando que isso pode ser o primeiro episódio, isso pode mudar, óbvio que sim. Mas se eu estou analisando as primeiras impressões do primeiro episódio dublado, vai ser a análise do primeiro episódio. Eu não posso analisar o segundo porque não saiu. Então, naturalmente, eu tenho que fazer a análise do primeiro. E nesse primeiro episódio, a Lucy, a voz da Luísa Palomandes, não combinou com a Lucy. E isso é uma opinião minha. Se você discorda, você tem todo o direito de discordar aqui nos comentários. Mas na minha opinião, a voz da personagem e a própria Lucy, as duas vozes não calharam. Não casou essa combinação. Também há de se ressaltar que lá por minuto, até notei aqui, ó, minuto 15 e pouco, 16, entre 15 e 38 e 16 e 10... Tem uma hora que a boca da Lucy mexe e a voz sai um pouco depois. A sincronia ali, isso não é o erro da dubladora, obviamente. Isso é erro da edição e coisa do tipo. Mas você percebe que a boca da Lucy, ela bate diferente com a voz. Sai um pouquinho atrasado. Coisas mínimas, mas que eu reparei. Então, não é culpa da Luísa. Não estou dizendo que é culpa dela. Estou dizendo que a personagem que ela dublou, a Lucy, naturalmente, tá com esse probleminha no primeiro episódio. E esse detalhe não é um detalhe, um adendo, mas a Luísa Palomandes na dublagem da Lucy não ficou legal, pelo menos no primeiro episódio. Obviamente, eu não sei quantos episódios foram dublados, obviamente, porém, se a gente levar em conta o primeiro episódio, não calhou, não casou a voz da Luísa com a voz da Lucy, com a personagem Lucy. Não calhou, não tem esse aspecto, porque a voz da Luísa, ela passa uma coisa mais de virilidade, uma coisa mais de porreta, de uma mulher que vai pra cima. A Lucy não é assim. Você aqui me entende, você tá entendendo o que eu quero dizer? A voz não calhou com o aspecto do personagem, não calhou com o sentido que o personagem dá pra, que a personagem dá na obra. Então, a Luísa Palomandes, neste primeiro episódio, não ficou legal, não ficou bom, por assim dizer. Ficou razoável para ruim, na minha opinião, pelo menos na minha opinião. Obviamente, eu fiquei hypado pra caramba de ter visto o Fairy Tail dublado. Claro que sim, eu gosto pra caramba de Fairy Tail e ver o anime dublado me deixou feliz pra caramba. Só que a gente não pode fechar nossos olhos pra críticas. E eu aqui, vamos entender uma coisa aqui, galera. As minhas críticas são baseadas em estudos. Eu estudo dublagem, eu leio pra caramba e não estudo só a dublagem brasileira. Eu estudo a dublagem japonesa, a dublagem francesa e a dublagem americana. Então, só para ter uma ideia de as comparações que eu faço e o entendimento que eu tenho. Então, se você chegar aqui e ficar assim, esse cara tá falando besteira. Não estou falando besteira. Estou me baseando naquilo que eu estou vendo, na minha opinião e pegando o que eu sei de dublagem. Obviamente, mas você não dubla, ela tem 30 anos de carreira, não sei quanto. Cara, isso não me importa. Eu estou dando minha opinião baseada no que eu acho. Se eu acho que ficou ruim, vai ficar ruim. Igual, por exemplo, tivemos lá na dublagem do primeiro filme de My Hero Academia, na Ochako, com a voz da Priscila Concepcion, se não me falha a memória. E não ficou bom, porque não combinou com o personagem. A voz dela não combinou com a Ochako.
né? Não é à toa que tivemos 3 vozes para o Chaco, né? No primeiro filme foi um, na segundo filme foi a Bianca Alencar, e na animação que está sendo dublada pela do Brasil, também tivemos outra atriz para dublar. Então você vê que, né, destoa um tanto quanto nessa situação. Então, é a minha opinião, porque a voz pra mim não coube, não se encaixou, não foi bem. Então, essa é a minha visão sobre a Lucy, sobre a dublagem da Luísa Palomares na personagem Lucy. Nos próximos pode pisar, pode melhorar, pode calar minha boca? Claro que pode. Eu não tô aqui fazendo uma crítica destrutiva, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Na minha opinião, eu não gostei. Assim como na sua, você pode ter gostado, como muitos outros podem ter gostado. Mas na minha opinião, eu não gostei. Não achei legal, a voz destoa um tanto quanto do personagem. Então, pra mim, foi o ponto baixo dessa dublagem. Em relação à música do Rodrigo Rossi, ficou muito boa, a abertura cantada por ele ficou muito boa, e o encerramento também, agora me fugiu o nome da cantora do encerramento, também ficaram muito legais. As duas também não tem do que reclamar nesse sentido. Mas, no aspecto geral, a dublagem de Fairy Tail do primeiro episódio, lembrando que são primeiras impressões da dublagem do primeiro episódio, então naturalmente, se é o primeiro episódio, estamos fazendo o primeiro episódio, né? Então, naturalmente, ficou mediano. Não ficou excelente, nem ficou ruim. Ficou mediano. Como eu falei, Letícia Celine foi o ponto alto da dublagem de Fairy Tail. E o ponto mais baixo foi a dublagem da Luísa no Lucy. Não por causa da Luísa, e sim porque não casa, pra mim, na minha opinião, pelo menos neste momento, a voz dela com a voz da Lucy, com a personagem Lucy, porque tem coisas que não encaixam, pelo menos na minha opinião, galera. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise das minhas primeiras impressões em relação à dublagem de Fairy Tail na Load. Então se você puder deixar o like aqui embaixo, para deixar aquela força aqui embaixo, faça esse favor, deixe seu like aqui embaixo, comentem aqui o que vocês acharam dessa dublagem de Fairy Tail na Load e se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho aqui de inscrição para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beleza, galera? Então, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui. Tchau.